Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e quais são os limites para o uso da inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o colunista da Folha, Ronaldo Lemos. Ronaldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Como é que é. Obrigado, Priscila. Prazer imenso. Você tem feito algumas colunas falando sobre inteligência artificial. Em uma específico, você falou da morte, né, da internet. Essa ideia de que a internet estava morrendo era inicialmente uma teoria da conspiração. Então não tinha nem muita credibilidade, sabe? As pessoas falavam disso, mas não tinha muita evidência de que isso estava acontecendo. Só que agora, nos últimos anos, a gente tem visto números que mostram que essa teoria da conspiração, na verdade, está fazendo algum sentido. E o que significa dizer que a internet está morrendo? É a internet das pessoas que está morrendo, né? Aquela internet do conteúdo gerado por seres humanos, que conecta gente, essa está em declínio. Então, os números são chocantes até, né? No ano passado, 49,4% de todo o tráfego na rede foi feito por robôs, o que significa que o nosso tráfego humano foi um pouquinho mais do que 50%, 50,6%. E o ano de 2024 provavelmente será o primeiro ano na história da internet em que o tráfego de robôs na rede vai ser maior do que o tráfego de seres humanos. Então, quando a gente vê aquele like num post, quando a gente vê um view em um vídeo, você tem que olhar já com um outro olho, porque aquilo pode ter sido dado por um robô, por um bot. E mais do que isso, o conteúdo que está sendo gerado na rede está começando a ser gerado por inteligência artificial. Então, quando a gente abre o feed, né, do Instagram, ou aquela aba de pesquisa do Instagram, hoje eu já diria que 5% daquelas imagens que aparecem para a gente já são feitas por inteligência artificial. Daqui a 3 anos, 4 anos, esse percentual pode ser 90%. 80%. Então, esse conteúdo gerado por IA, ele vai inundar a internet, né? Ele vai chegar por meio de rede social e outros canais, e com isso, mais ainda, a rede que era humana, ela vai ser uma rede quase que sintética, em que os robôs ocupam um espaço muito maior do que a gente. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns exemplos, mas quais são os limites para o uso da inteligência artificial? Como que a gente pode pensar isso? Olha, hoje no mundo, né, não está tendo limite praticamente nenhum, né, porque as inteligências artificiais elas estão avançando de forma muito rápida e muito livre, assim, não tem uma grande força que se opõe a esse avanço, né? Então, o que a gente tem discutido é como construir limites legais, éticos, limites técnicos, regras de conduta sociais, acordos, inclusive geopolíticos, porque a inteligência artificial hoje ela não é mais um problema só do indivíduo, das empresas, ela é um problema dos países e virou já tema de política externa. Aliás, um dos principais temas de política externa do mundo hoje é a inteligência artificial. E, obviamente, isso vai ter um impacto no comércio internacional, nas relações de troca entre os países, vai ter um impacto nos empregos, concentração de renda, isso vai ter um impacto em concentração econômica, desigualdade. Então, assim, se o que está sendo prometido, né, da inteligência artificial vier a se concretizar, a gente vai ter que fazer um pacto social para conseguir lidar com tudo isso. Agora, existe também a hipótese de que a inteligência artificial está sendo também muito inflada, né? Então, vai acabar com os empregos, vai acabar com o mundo, é perigosíssimo e tal. E isso também acaba virando uma ferramenta de marketing, para que as pessoas falem, isso aqui não é só uma ferramenta, é uma coisa nova, muito diferente, perigosíssima. E até é engraçado, tem várias empresas que falam isso, e falam assim, o meu produto é muito perigoso, mas pague aqui $16 por mês e você assina e ele é ótimo também. Então, você tem um discurso em que exagera um pouco também o que é a inteligência artificial e o que ela pode fazer, no interesse do marketing, exatamente para promover esse avanço em que todo mundo fica com essa sensação de urgência, de que você não pode ficar de fora. Então, assim,
a gente precisa saber descontar o que é promessa e o que é marketing do que é uma realidade tangível. E não dá para criar a regulação e também agir no susto. É preciso ser muito estratégico, entender que existe um grande jogo da inteligência artificial, que não se confunde, às vezes, com esses temas do pânico e desse exagero. E, especialmente o Brasil, a gente precisa ser muito estratégico para saber jogar o jogo grande da inteligência artificial e não o jogo pequeno, que muitas vezes vai poder gerar muito mais problemas internos aqui de limitar a capacidade do Brasil nesse setor do que resolver problemas reais. Então, eu torço muito para o Brasil, né, com a nossa capacidade infinita e maravilhosa, de jogar o jogo grande. E eu não tenho visto isso, infelizmente, ainda acontecer aqui. Sim, você tocou num ponto importante, né? Que todo mundo, quando a gente fala em inteligência artificial, tem esse medo de perder o emprego, né? Por conta disso. Você acha, então, na sua avaliação, é um exagero pensar dessa forma? Eu acho que, assim, é um exagero no curtíssimo prazo. No médio prazo e no longo prazo, não. Eu acho que aí você tem que pensar de fato, tá? No curto prazo, o que acontece é o seguinte, as pessoas não vão perder emprego para IA, né? Elas vão perder emprego, talvez, para alguém que está usando a inteligência artificial melhor que elas. Ou uma empresa que está usando inteligência artificial melhor do que outra. Mas isso no curto prazo, tá? No longo prazo, obviamente vai depender de como a tecnologia se instala e se propaga, né? Muitas empresas de inteligência artificial querem que ela seja uma espécie de uma nova eletricidade. Assim como você entra num prédio e a eletricidade está ali em toda parte, elas querem que a inteligência artificial também esteja em toda parte. Você não precisa mais carregar um celular no bolso, nem o seu laptop na mão. Você vai poder acessar a inteligência artificial numa garrafa térmica conectada, na balança que você pesa lá todos os dias, na sua geladeira. Então você vai poder falar com a sua geladeira sobre Shakespeare, vai poder pedir comida para um poste na rua. Então essa é a ideia das empresas. Agora, isso tem um custo gigantesco, que se envolve uma demanda por chips radical, uma demanda por eletricidade muito grande, por água, porque chip também demanda muita água. Então, assim, essa infraestrutura não é uma estrutura barata e ela tem um impacto ambiental também que é pesado, que a gente tem que ficar de olho. Agora, a gente tem que se preparar porque se essa ideia da inteligência artificial como eletricidade ela espalha e a tecnologia continua evoluindo no mesmo ritmo desses últimos 18 meses, aí a gente tem que se preparar, tem que apertar os cintos, porque muitas profissões vão mudar, e eu cito algumas, advocacia, né? Eu sou advogado, vai mudar, programação, se você é músico, vai mudar também, se você é designer, se você é arquiteto, se você é engenheiro, todas essas profissões elas mudam radicalmente. Contador, a AI faz o trabalho de contabilidade muito bem, então assim, a gente tem, ficar parado não é uma opção, é muito importante a gente se planejar. E isso, inclusive, precisa de política pública. A gente precisa ter, por exemplo, uma lei e uma política pública muito sólida que pense a questão da inteligência artificial e dos empregos. Isso também eu não vejo acontecer aqui no Brasil. A gente olha o projeto de lei que está no Senado, ele fala de várias coisas, mas o capítulo dele sobre emprego é inócuo, ele não tem um impacto forte nessa área. E isso a gente precisa pensar também o que a gente constrói para se preparar. Porque é isso, pode não dar em nada, o que ótimo, não muda nada, o problema continua o mesmo, mas a gente não pode seguir na ideia de não fazer nada também se a inteligência artificial realmente for tudo o que as empresas prometem que ela seja. Então a gente também tem que estar preparado para os dois cenários, né? De ser tudo um pouco inflado e também o cenário de que não, isso aqui é para valer mesmo. Então nesse caso a gente tem que se preparar estrategicamente. Sim, esqueci de avisar, quem estiver nos assistindo, tiver perguntas sobre esse assunto, pode mandar ali nos comentários nas redes sociais, que a Melina, nossa produtora, está de olho e vai me mandar aqui para a gente passar para o Ronaldo.
Ronaldo, quando eu estava preparando aqui as perguntas, né, para esse programa, me veio na mente a Rose, que é a empregada doméstica robô dos Jacksons, né? E aí eu queria fazer uma brincadeira aqui, entender. Com a inteligência artificial, estamos a caminho de ter uma Rose? E qual que é o papel da inteligência artificial nos dias de hoje? Priscila, eu gostaria de te responder que não, tá? Que não, que aquilo ali é tipo ficção e tal. Mas a verdade é que está havendo sim uma convergência entre robótica e inteligência artificial. Então a gente vê hoje, por exemplo, o Elon Musk, né, que tem essas ideias mirabolantes enfim. E um dos projetos dele é construir um robô humanoide que é capaz de fazer, inclusive, tarefas domésticas. Então, você vai ao supermercado, ele vai com você, carrega as compras, ele dobra a roupa depois de lavar, coloca a roupa na mala, eventualmente no futuro pode lavar os pratos e assim por diante. Então, tem muita empresa investindo dinheiro significativo no desenvolvimento, seja de robôs humanoides ou robôs funcionais, né, que passam com essa nova inteligência artificial que a gente tem visto nos últimos meses, a ser muito mais inteligente, muito mais funcional. Então tem sim uma convergência entre robótica e inteligência artificial. Isso leva a algumas preocupações, por exemplo, o uso de armas. Então você vai poder ter os temidos soldados, né, capazes de matar ali no estilo Exterminador do Futuro, movidos à inteligência artificial, agindo de forma autônoma. Então essa ideia de arma autônoma é perigosa, né, e tem implicações estratégicas, e provavelmente o robô ele não vai ser só humanoide, vai ter um cachorro, vai ter formatos que a gente nem imagina que são letais. O outro problema é emprego, porque de fato pode substituir uma parte também do trabalho físico, né, que a gente faz, e tem a questão também geopolítica, né, de que quem é que vai produzir os robôs, né, e quem é que vai comprar esses robôs. Quando a gente fala de inteligência artificial, essa pergunta ela é importante, porque o robô que substitui o trabalho humano, ele acumula muito capital. Então, assim, se nós somos donos desses robôs, para a gente, ótimo, né, você vai gerar prosperidade. Mas se os donos dos robôs não estão, nenhum deles no Brasil, ou são inacessíveis, ou o Brasil não participa dessa onda, aí a gente já tem que pensar um pouco melhor, porque, de novo, gera muita concentração e, eventualmente, uma forma de competição para a qual a gente não está preparado hoje. Sim. Ó, já estão chegando aqui comentários e perguntas nas redes sociais. O Walter comentou assim: como ferramenta, ela está ajudando muita coisa em muitas profissões. A bronca é que a IA é quase um prédio em construção e nós já estamos morando nele. Boa, Walter. E um prédio em construção que às vezes é meio maluco, porque erra também, né? A gente tem que lembrar que as inteligências artificiais, elas muitas vezes alucinam, né? Que é dar aquelas respostas completamente equivocadas. Teve uma inteligência artificial agora lançada há pouco pelo Google, que é o Google Overview, que foi embutido ali na ferramenta de busca. Você perguntava assim: como é que eu impeço o queijo de escapar da fatia de pizza, né? Aí ela falava: não, muito simples, é só você adicionar um pouco de cola no queijo que ele não vai escapar. Vai resolver o problema? Vai, mas só que não dá para comer a pizza mais. Então, esse tipo de resposta, ele acontece. E para funções críticas, inclusive funções, como a gente está falando aqui, que podem, no futuro, armas e controle de grids de energia elétrica, diagnóstico, né, saúde, não dá para alucinar, porque a gente vai estar lidando com coisas muito importantes, então não pode ter margem para erro. Mas o Walter tem razão, estamos morando nesse prédio novíssimo, né, tem praticamente 18 meses só que essa geração nova se tornou popular, né, de IA, e é um prédio meio, às vezes, complicado ali, que dá problema também. Sim, chegou mais uma pergunta aqui. Por que os seres humanos sempre subestimam a capacidade da inteligência artificial de nos substituir?
É verdade, porque por muito tempo você lia os principais estudos de inteligência artificial e eles falavam que o trabalho que seria substituído é o trabalho braçal repetitivo, né? Então é aquelas ações que você repete, que você não precisa nem usar a cabeça. Então quando você lê o principal artigo dos anos 2010, do Carl Frey e do Michael Osborne, que são dois pesquisadores de Oxford, eles previam que ia ter uma substituição do trabalho, mas as profissões com maior risco de substituição eram essas que eram repetitivas, de pouco uso intelectual. Eles estavam errados. Hoje, as profissões que estão com maior risco de serem substituídas são profissões intelectuais. Por exemplo, músicos. Se você falasse com qualquer pessoa 3 anos atrás, a AI vai ser capaz de compor uma música com a qualidade de rádio, de fazer um hit, cantando em português perfeito, as pessoas iam dar risada. Inclusive, muita gente falava, a IA nunca vai ser capaz de criar, de ter a criatividade humana, de compor um poema, uma música. E a gente está no mundo hoje em que a IA consegue compor poema, consegue fazer filme, consegue fazer vídeo, e consegue fazer várias atividades que são intelectuais. Então ele tem toda a razão que por muito tempo a gente subestimou a capacidade da IA de fazer coisas. E só para complementar, tem um projeto chamado RoboCup, que é para usar AI no futebol. Então usar a inteligência artificial para criar robôs humanoides, né, que são capazes de jogar futebol, e o objetivo é que, ainda neste século, talvez até, quem sabe, daqui 5 anos, esses robôs humanoides joguem uma partida de futebol com a seleção campeã da Copa do Mundo, que inclusive espero que seja o Brasil, e sejam capazes de vencer aquela seleção agindo e jogando com as regras da FIFA. Então, você vê, até o futebol, né, que envolve uma criatividade muito distinta, né, envolve uma inteligência corporal, neurofísica ali, que é muito impressionante, que, modéstia à parte, nós brasileiros temos ainda, né, tem o risco da inteligência artificial colocar ali. Então, eu estou com ele de que hoje eu já não subestimo mais nenhuma atividade que a AI nunca vai entrar, sabe? Assim, aquela coisa, nunca a IA vai fazer isso. Eu já penso 2 vezes antes de pensar dessa forma, tá? A Mércia quer saber o que você acha do material didático produzido por IA. Olha, eu estou mais preocupado com o autor que produziu o material do que com o material em si, porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então, se eu pegar agora uma inteligência artificial dessas mais comuns e pedir para ela elaborar exercícios de matemática, ela vai elaborar, e vários deles com boa qualidade. Agora, o que é importante é quem é que vai revisar para ver se aquilo está ok? Quem é que vai construir um programa didático que faça com que o que a AI me produziu faça sentido num contexto pedagógico, educacional? Então, assim, fazer essas tarefas, a IA faz. Você pode pedir para ela criar exercícios de geografia, textos sobre história, sobre português, ela vai te dando ali os pedacinhos. Agora, eu quero saber quem é que vai costurar isso num projeto pedagógico, educativo, que seja verdadeiro, né? Então, por isso que a gente tem que batalhar muito para os professores sempre continuarem a ser centrais, porque achar que AI vai substituir professor seria um grande erro, na minha visão. Então, assim, a IA pode ajudar a vida do professor. A gente sabe, eu sou professor também, muitas vezes a gente está esgotado, né? Está com a cabeça cheia, ainda tem que corrigir prova, tem que preparar a aula, tem que dar aula. Às vezes você está emocionalmente ali num dia difícil, tem que entrar em sala de aula, ser super profissional. Então, a IA pode até ajudar nesse contexto, que eu acho que é positivo. Mas a decisão final é muito bom que seja sempre costurada a partir de um programa educacional que seja construído coletivamente. E eu acho que o papel dos educadores, professores, tem que ser sempre central. Certo. A Flúvia comentou assim, nada supera a sensibilidade humana. Importante. A sensibilidade é verdade, né? Mas, então, aquela coisa, nada supera a criatividade humana.
Hoje a criatividade da IA, ela está, se não igual, né, pelo menos muito próxima. Ela é capaz de criar uma coisa totalmente original, fora da caixa? Talvez não ainda hoje, né? Mas a aposta e aquela ideia de inflar, né, as expectativas que as empresas fazem é meio nesse sentido, de falar, ó, daqui a pouco a IA vai criar melhor que a gente. Ela não só vai fazer música igual a gente, mas a música feita pela IA vai ser melhor do que qualquer música que a gente já fez. Será? Eu não tenho hoje como dizer isso, mas nesse momento pode ser que a IA use a sua sensibilidade, por que não, para criar um produto cultural que seja mais sensível, mais interessante, sofisticado do que a gente já foi capaz. Mas vamos com calma, né? Eu prefiro dar razão aí para a nossa pergunta. Sim, mais uma pergunta aqui. Quais são os limites legislativos para o uso da IA? Olha, tem vários, tá? E isso é interessante. Dá para dividir esses limites em duas categorias: os limites do futuro e os limites do presente. Os do futuro estão sendo construídos agora. Então, por exemplo, o Brasil está com um projeto de lei no Senado para regulamentar a inteligência artificial. Cria ali uma série de diretrizes focadas na ideia de controlar o risco da inteligência artificial. Então, o projeto está lá, está sendo discutido. Isso é uma legislação do futuro. A Europa também passou uma lei para controlar a inteligência artificial. Inclusive, o Brasil copia, né, o modelo europeu em grande medida, e essa lei europeia vai entrar em vigor daqui a 24 meses. Então, não começou a ser aplicada ainda na Europa, é uma lei do futuro, tá? Agora, as leis do presente, hoje já tem várias e que são importantes, tá? Eu vou citar pelo menos 3. Primeira é direitos autorais. Então, muitos dos modelos são treinados com material protegido por direito autoral. Pode isso? Diferentes países vão dar respostas diferentes. Provavelmente os Estados Unidos vai dizer que pode, provavelmente o Brasil e outros países vão dizer que não pode. Isso vai dar uma confusão. Então, o direito autoral está se tornando central para a regulação da IA no presente. Segundo elemento, proteção de dados. O Brasil já tem uma lei robusta, né, de proteção de dados, também inspirada no modelo europeu. A diferença aqui é que o modelo europeu tem mais de 30 anos, então até acho que faz sentido copiar, porque a gente sabia o que estava copiando, diferente da lei de inteligência artificial que nem os europeus aplicaram ainda. Então fica difícil copiar uma coisa que a gente não sabe como é que vai ser aplicado. Mas o fato é que proteção de dados hoje já regula várias das atividades que a inteligência artificial faz, no sentido de que dado pessoal tem que tomar uma série de cuidados legais para você usar quando treina modelos ou quando usa modelos de inteligência artificial. Terceiro elemento, relações trabalhistas. A gente viu a greve dos roteiristas lá em Hollywood, a gente viu que paralisou a indústria do cinema, né, hollywoodiana. É um segmento específico? Mas é um segmento relevante. E a partir dessa greve, escreveu-se uma série de regras sobre como a inteligência artificial deve ser usada ou não dentro daquela indústria do cinema. Então, isso pode acontecer, que é a relação entre diferentes empregadores e trabalhadores, escrevendo regras sobre o quanto que a inteligência artificial pode ou não agregar ou entrar naquele determinado meio de trabalho. Então, eu citaria essas 3 como as regras do presente, tá? Direito autoral, proteção de dados e também relações trabalhistas. Mais uma pergunta aqui. A pessoa diz assim: você concorda com a afirmação do cientista brasileiro Nicoleles de que a inteligência artificial não é inteligente e nem artificial? Grande Miguel Nicoleles, adoro o trabalho dele. Ele é um precursor, né, de estudo na interface de cérebro-máquina, é um neurocientista brilhante e eu concordo, sim, porque a gente fala muito do artificial quando a gente fala de inteligência artificial, mas a gente fala muito pouco do inteligência.
né, de discutir o que é inteligência, né? Então, o que as inteligências artificiais fazem é várias coisas, mas não é comparável com a inteligência humana. O método pelo qual as inteligências artificiais produzem uma resposta é completamente diferente do método pelo qual o nosso cérebro produz uma resposta. Então, a inteligência artificial, ela é uma boa imitadora da forma como a gente produz conteúdo codificado ou da forma como a gente navega pelo mundo, né? Então ela nos imita muito bem, está imitando bastante, como a gente vê, e de forma cada vez mais satisfatória. Agora, isso não é necessariamente o que a gente chama de inteligência, né? Eu acho que o processo da inteligência humana é completamente distinto do processo da inteligência artificial. A questão que a gente tem que fazer para o futuro é: será que essa distinção vai continuar importando, né? No sentido de que, será que essa imitação da inteligência artificial ela não vai ficar cada vez tão mais perfeita ao ponto de se tornar indistinguível, né, da forma como o cérebro humano ele cria? Essa pergunta eu acho que é importante. Pode ser que em um momento fique parecido demais, mas que a inteligência humana opera de uma forma completamente distinta, eu não tenho a menor dúvida. Então, boa, Miguel Nicoleles. Chegou um elogio aqui. A Germana diz: parabéns, Ronaldo Lemos, entrevista muito interessante. Obrigado, Germana. Muito obrigado. Ó, nesse meio tempo já chegou outra pergunta da Clarissa. Quem não é da área de TI, como deve se preparar para a vida pós-inteligência artificial? Opa, essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, tá? A inteligência artificial, ela é especialmente uma ferramenta linguística, né? Ela vai ser aplicada à robótica, claro que ela vai ter uma inteligência espacial, de engenharia, de matemática, mas a principal forma da inteligência artificial é que ela é excelente para lidar com a linguagem. Então ela usa a linguagem muito bem. Por isso, eu acho que a principal forma que a gente tem para se preparar é a gente dominar também cada vez melhor o uso da linguagem. Sempre que eu penso assim, quem que é o meu herói assim, da ficção que representa a luta contra a inteligência artificial? Vai ter gente que vai falar assim, para mim é o Schwarzenegger, né? Porque ele vai lá no Exterminador do Futuro, mata as máquinas com uma metralhadora e tal. Eu acho que isso não vai nos ajudar muito, tá? O meu herói, ou na verdade a minha heroína, é daquele filme chamado A Chegada, que é um filme em que os alienígenas eles invadem a Terra e aí eles falam uma língua diferente e eles estão destruindo e ninguém entende o que eles falam. E aí a heroína do filme é uma linguista, é uma cientista especializada em linguagem. Então ela vai até aqueles extraterrestres e o grande trabalho dela é decifrar a linguagem daqueles seres. A gente é a mesma coisa com relação à inteligência artificial. Para que ela seja útil na nossa vida, a gente tem que dominar linguagens e códigos. Por isso que tem que estudar português, tem que estudar inglês, tem que estudar interpretação de texto, tem que criar repertório do que está acontecendo no mundo, tem que saber estrategicamente o que vale, o que não vale, porque senão você ou a gente vamos ficar na mão da inteligência artificial. A gente tem que usar a inteligência artificial, enxergar o que ela produz, mas entender se aquilo ali é útil ou não é, se tem validade ou se não tem, para qual contexto se aplica, qual não se aplica. Então, assim, minha heroína é uma linguista. E a dica que eu dou é, quer lidar com inteligência artificial, trabalhe nas habilidades linguísticas. Esse, para mim, é o grande caminho. Queria voltar num ponto que você já citou aqui, que é o uso da inteligência artificial nas buscas do Google, né? De que maneira as buscas estão usando a inteligência artificial e qual que é o perigo da gente cair também em fake news, né? Então, aí o que acontece? Tem muita gente que diz hoje que a inteligência artificial é o novo buscador, né? Então, hoje como é que funciona? Você está com uma dúvida, você vai na internet, digita ali o que você está pesquisando e aparecem infinitos resultados, né?
se você tiver tempo, você poderia ficar ali páginas e páginas de resultados de acordo com a sua pergunta. Você teria infinitas possibilidades de pesquisa. O que está acontecendo agora é que várias empresas querem acabar com esse modelo do infinito. Eles querem que você tenha uma resposta. Então, o próprio Google implementou essa ferramenta chamada Google Overview, que era uma inteligência artificial. Quando você buscava alguma coisa, em vez de apresentar as infinitas respostas na frente, ela apresentava uma resposta que, teoricamente, seria a resposta certa para a pergunta que você fez. Então, se você, por exemplo, está buscando receita de lasanha na internet, você vai lá nos resultados, pode encontrar infinitas receitas de lasanha. Nesse modelo, se você pesquisa e a resposta é gerada por uma IA, essa IA vai ler todas as receitas de lasanha e criar uma receita ideal de lasanha e vai falar, ó, a melhor lasanha, depois de ter lido 5 milhões de receitas, é essa aqui. E vai te entregar isso já pronto. Então a gente está trocando infinito por um. Eu praticamente prefiro infinito. Eu prefiro uma sociedade aberta, onde as respostas sejam infinitas. E várias empresas não querem que isso aconteça mais. Elas querem que você busque e ela te entrega uma resposta muito útil, mas que é aquela resposta. Dá para procurar outras? Claro que dá. Você pode deslocar a tela um pouquinho ali e todas as outras respostas vão estar ali embaixo. Mas, gente, quantas pessoas procuram a segunda página do Google, né? Ou andam, sei lá, 10 resultados para baixo para procurar o que está ali? São pouquíssimas. Então, assim, na prática, se isso acontecer, a gente vai trocar o infinito por um. E é isso que me preocupa, porque, primeiro, se eu sou uma pessoa que escreve receitas, tipo a queridíssima Rita Lobo, a inteligência artificial vai ficar lendo as receitas dela, só que em vez de mandar um link para a pessoa ir lá e visitar o site da Rita Lobo, ela vai dar uma receita baseada no livro da Rita Lobo que ela leu e não necessariamente vai dar nem o crédito para ela. Então, isso também desincentiva o criador de conteúdo, porque muita gente hoje cria conteúdo para ele ser indexado pelo buscador, a pessoa clicar, vai na sua página, com o tráfego você consegue vender anúncios, se remunerar, a pessoa quer às vezes assinar o seu conteúdo ou coisa do tipo. Se a inteligência artificial responder tudo por você, como é que fica o criador de conteúdo? Para que eu vou publicar receitas online? Para virar alimento da inteligência artificial? Ela vai lá, lê minhas receitas e cria uma receita dela baseada nas minhas e não manda nenhum tráfego para minha página? Então, isso que eu acho que as pessoas estão se preocupando. Assim, é um debate que eu acho importantíssimo. E entre ficar com infinito e um, eu prefiro ficar com infinito. Ronaldo, na sua avaliação, a gente está cobrando muito a perfeição da inteligência artificial? Eu até brinquei internamente com isso, errar é humano, né? A gente está cobrando a perfeição que a inteligência artificial, já que não é humana, ela não pode errar. Você acha que a gente está cobrando demais dela? Então, eu acho que tem uma expectativa inflada, né? As pessoas olham hoje para a inteligência artificial e virou o assunto do momento, né? Todo mundo falando sobre isso. Mas a inteligência artificial, ela é treinada, né, com os nossos erros e com os nossos acertos. Então, a base de treinamento dela, ela leu muita coisa errada, leu muita coisa que é isso, assim, que uma pessoa capaz de linguagem leria e falava, não, isso aqui não vale nada. E ela leu aquilo e ela não tem, como a gente tem, né, na inteligência humana, um padrão qualitativo para diferenciar o certo do errado. Ela tem um padrão quantitativo. Então ela tem análises estatísticas, né, de quantas vezes isso é assim, quantas vezes isso é assado, e ela tem o treinador dela, né, que são as empresas que vão lá e acima do treinamento dão o que a gente chama de alinhamento, que é falar, ó, isso aqui está errado, isso aqui é como se fosse treinar adestrar um cachorro ou treinar um pet, né? Você dá um adestramento para ele se comportar de uma determinada forma. As inteligências artificiais é similar a isso. Então ela tem o treinamento dela e você também tenta fazer com que ela respeite determinadas regras e assim por diante. Mas por trás desse alinhamento
tem esse caos, o caos da cultura humana, né? Que tem um monte de coisa certa, um monte de coisa errada, coisas interessantíssimas, coisas perigosas, e isso tudo fez parte do caldo que treinou a inteligência artificial. Então, o erro humano também vai estar lá, né? Não é só as coisas certas, úteis e belas, vão ter coisas muito difíceis ali que também fazem parte do treinamento dessas IAs, e que, para não aparecerem com tanta frequência, as empresas ficam lá tentando segurar. Mas, às vezes, esse tentar segurar não funciona, porque esse tipo de coisa acaba emergindo também. Entendi. Queria falar de mais um tema. Você falou, esse ano temos eleições municipais, e é um dos temas que apareceu ali também numa das suas colunas. Quais são os problemas que podemos ter com o uso da inteligência artificial pelas campanhas eleitorais? Tem vários. O principal, né, o mais falado, é fake news. Então, a gente viu as eleições da Índia, houve uma avalanche de uso de inteligência artificial. Muito assim, tinha até candidato morto, né, político que morreu há 20 anos, ressuscitado pela inteligência artificial, dando o apoio dele para político vivo, né, agora. Então, até ressuscitar a gente, eles fizeram na Índia. Então, nos Estados Unidos, a gente viu o uso, por exemplo, de a voz do presidente Joe Biden sendo usada, e as pessoas recebiam uma ligação de telefone com a voz do presidente, e o presidente falando assim, não precisa sair para votar hoje não, porque nós já vencemos, a eleição foi ganha. Então, um esforço para desestimular o eleitor a ir votar, uma coisa até um uso perverso, né, da inteligência artificial. Então, esse tipo de coisa está acontecendo. Agora, a boa notícia é que no Brasil, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já definiu regras muito claras e muito severas com relação ao uso de inteligência artificial no contexto eleitoral no Brasil. Então, se usar inteligência artificial, tem que falar, é obrigatório dizer que aquilo é inteligência artificial, não pode usar para fingir voz dos outros, criar vídeo falso, ressuscitar políticos que já morreram. Se fizer isso, viola os preceitos do TSE, não pode usar para propagar conteúdo de incitação à violência, discriminação e uma série de outras coisas que o TSE especificou, e ainda coloca uma cláusula que, se esses conteúdos aparecerem, as empresas de tecnologia têm que tirar imediatamente, tá? Então, o que é bom é que o TSE, ele tirou o que é mais urgente da nossa frente, né? Ao regular a inteligência artificial no seu aspecto que pode ser mais daninho, né, mais nocivo e imediato, ele nos deu o tempo que a gente deveria usar para discutir um projeto de lei de inteligência artificial que fale sobre outras coisas com calma. Então, o que eu espero é isso, assim, é que a gente use esse tempo de ter resolvido já o que era mais urgente para construir um projeto de inteligência artificial, e aí com uma lei mesmo, mais estratégico, mais bem feito, mais abrangente, que fale de emprego, que fale de concorrência, de competição e do posicionamento do Brasil como competitivo nessa área de inteligência artificial. Chegou mais uma pergunta aqui, o Demétrio diz assim, você acredita que a nossa civilização pode melhorar ou vai acabar piorando a inteligência humana? Pela preguiça, talvez? Olha, Demétrio, você está perguntando para a pessoa errada, porque eu sou um otimista incurável. Eu acho que a gente vai melhorar. Eu acho que, assim, o nosso destino é melhorar, né? Então, eu acho que a gente vai resolver os nossos grandes problemas. Acho que a vida humana tende a melhorar. Agora, você está falando com uma pessoa otimista, tá? Então, eu não acho que isso vai acontecer automaticamente. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito para isso acontecer. Então, a inteligência artificial, eu consigo imaginar milhões de formas em que ela pode ser benéfica, tá? E consigo imaginar outros milhões de formas que ela pode ser horrível e causar problemas tenebrosos. Então, cabe a gente trabalhar para que as coisas benéficas prevaleçam sobre as que não são. E o problema disso é o seguinte, não fazer nada nesse contexto é a pior coisa, porque os problemas, eles vêm naturalmente, eles vêm quase que de graça, você não precisa fazer nada que você já está todos com ele. Agora, os benefícios,
você tem que pôr muita energia para fazer com que eles se concretizem. Então, Demétrio, venha ser otimista comigo no sentido de colocar a sua energia para a gente garantir que a inteligência artificial seja benéfica. Porque se a gente ficar só de camarote comendo pipoca e observando, isso não vai garantir que a gente tenha uma inteligência artificial benéfica. Para isso acontecer, nós vamos ter que trabalhar muito. Queria trazer mais um tema aqui que você trouxe nas suas colunas, que é com relação aos direitos autorais, que a gente já falou um pouquinho aqui. Queria que você falasse qual que é a relação entre a IA e as acusações de violações de direitos autorais e como ponderar isso. Então, essa semana passada foi a semana desse assunto, né? Porque uma das empresas de inteligência artificial, chamada Suno, que eu até já escrevi na coluna, ela é uma inteligência artificial que cria música. É, inclusive, inacreditável. Quando eu usei pela primeira vez, eu fiquei chocado, porque você digita lá, faça uma bossa nova sobre a Folha de São Paulo, com vocal feminino, com sotaque de Araguari, minha cidade querida. E ela faz, ela tem um domínio completo da cultura brasileira, da cultura musical. Aí você fala, agora um ritmo mais rápido, coloque elementos eletrônicos na música. Então, assim, aquilo é muito impressionante. Agora, o que acontece? O Suno foi treinado em todas as músicas jamais compostas na história da humanidade, né? Pegaram tudo que o mundo já produziu de música, jogaram na inteligência artificial, treinaram um modelo, e ele hoje é capaz de criar música de qualquer estilo, em qualquer idioma. A questão é, pode usar essas músicas que são protegidas por direito autoral para treinar? E aí a Warner, a Universal e a Sony, que são as maiores gravadoras, processaram o Suno dizendo que não, que isso não é admissível e que você tem um problema de entrada e um problema de saída. O problema de entrada é isso, você usou essas músicas sem autorização, e o problema de saída é que quando você digita, por exemplo, faça uma música estilo anos 70 dançante, começa a sair músicas parecidas com ABBA, por exemplo, Dancing Queen e outras músicas que são identificáveis. Então, aquilo também estaria violando. Então, o problema estaria na entrada e na saída. E aí, as três gravadoras processaram, e isso, na minha visão, está se tornando um dos temas centrais sobre inteligência artificial. De novo, eu acho que os países vão se dividir. Eu acho que você vai ter países como os Estados Unidos, Japão e outros que vão dizer que treinar os modelos não viola o direito autoral, seria o que eles chamam de fair use, ou uso legítimo, enquanto outros países vão dizer que não é fair use. Dentre eles, muito provavelmente o Brasil, porque a nossa proposta de lei que está no Senado diz claramente que não é fair use treinar os modelos. Para treinar a inteligência artificial, você tem que pedir autorização e pagar. Então, vai haver essa divisão entre os países. E isso vai dar um problema, porque como é que vai funcionar um dizendo que pode e outro que não pode? Será que vai ter artista dos Estados Unidos vindo para o Brasil processar gravadoras ou empresas de inteligência artificial aqui? Será que o brasileiro, você entendeu? Para treinar inteligência artificial vai ter que se mudar para os Estados Unidos? Então, isso tem um impacto até no comércio internacional, porque pela OMC, todos nós temos que cumprir as regras de direito autoral. A Convenção de Berna faz parte da OMC, então você pode começar a ter discussões de que, poxa, isso aqui foi criado desrespeitando o direito autoral do meu país. Eu quero uma compensação por conta disso. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar surgindo. Então, esse ponto ele vai se tornar cada vez mais central. E a minha visão é essa. Cada país vai descobrir a sua própria solução e não necessariamente a solução de um vai ser compatível com a do outro. Ronaldo, em uma das suas colunas você também falou da Agência Internacional de Energia Atômica para Inteligência Artificial. O que é isso? Então, essas ideias, né, que circulam, que assim, tem muita gente que defende que deveria ser criada para a regulação da inteligência artificial uma agência internacional similar à da energia nuclear. Então, é como se a gente tivesse em 1957, nos anos do Eisenhower, quando os Estados Unidos descobrem a energia nuclear e criam o programa chamado
Atoms for Peace, né? Átomos para a Paz, onde o Eisenhower pega aquela tecnologia e passa a dividir a tecnologia com os países aliados, na expectativa de criar uma coalizão de países pacíficos que dominam aquela tecnologia. Então, muita gente acha que para fazer isso no plano global seria necessário criar isso, e nesse processo foi criada a Agência de Energia Atômica. A expansão depois teve que ser contida com os tratados de não proliferação nuclear de 1968. Então, assim, isso mostra que existe um componente geopolítico relacionado à inteligência artificial. Agora, no mundo que a gente vive hoje, imaginar que os países vão se sentar à mesa, Estados Unidos, China, Irã, Rússia, para discutir algo como uma agência de inteligência artificial, me parece pouco provável. Então, o que vai acabar acontecendo isso vai ficar delegado aos países, então cada país vai acabar tendo que criar a sua solução, ou vai ter que se pensar em modelos originais, como, por exemplo, a criação de fóruns de autorregulação, por exemplo, a criação de um conselho de supervisão da inteligência artificial, em que você cria algo que possa ser multissetorial, com representantes de vários setores da sociedade, e as principais empresas concordam em que aquele conselho seja a autoridade na supervisão da evolução da inteligência artificial. Esse é um modelo que eu acho que tem chance de prosperar. Eu acho que isso daria muito mais certo do que você, por exemplo, construir uma agência multilateral, né, com vários países para regular o tema. Então, é isso, assim, mostra como o tema está central também no cenário internacional. Sim. Então você acredita que a regulação é um caminho aí para controlar o uso da inteligência artificial? Como fazer isso? Olha, isso é um consenso, né? Todo mundo sabe que alguma coisa vai precisar ser feita para regular a inteligência artificial. A regulação que eu gostaria de ver o Brasil fazendo é diferente da regulação que o Senado Federal está escrevendo. A regulação do Senado Federal ela tem apenas um pilar, que é a proteção contra o risco da inteligência artificial. Então, ela quer evitar que a inteligência artificial seja discriminatória, ela quer evitar que possa colocar indivíduos em risco, populações vulneráveis, o que é totalmente legítimo. Só que esse pilar sozinho, ele não funciona. Ele precisaria de ter pelo menos mais dois, na minha opinião, para parar de pé. Um deles é que a lei deveria tratar de emprego e trabalho. Então a gente tinha que criar na lei mecanismos eficazes para a gente lidar com a inteligência artificial e o futuro do trabalho. Isso está ausente. A lei pouco fala sobre isso e o que fala tem pouco impacto. E o terceiro pilar é concorrência e competitividade, que é o fato de que a inteligência artificial pode gerar dinâmicas de competição completamente novas. E isso pode, inclusive, acabar com a capacidade de competição no Brasil em diversos setores, sem chance, assim. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, se preparar para esse cenário e, segundo, coibir práticas que possam ser vistas como abusivas ou predatórias. Porque o medo que eu tenho é esse, assim, é que a tecnologia da inteligência artificial, em 10 anos, destrua o ecossistema de criatividade, de inovação que o Brasil levou mais de década para construir. Então, como é que a gente se prepara para isso? Então, você precisa ser muito incisivo em inovação, você precisa criar condições locais para o Brasil participar da inteligência artificial de forma altiva e lidar com isso. E o último ponto, Priscila, que talvez seja para o nosso país o mais imediato, é a energia elétrica. Porque a inteligência artificial, para funcionar, ela precisa de duas coisas, chip e energia. A gente viu o que aconteceu com a NVIDIA. Era uma empresa que a ação valia $20, hoje vale $1.200, praticamente está entre as top 3 empresas mais valiosas do planeta, né? Por quê? Porque produz chip.
Só que chip sem energia elétrica é uma pedrinha preta que não serve para nada. É uma coisa que você deixa ali para... ela é morta, entendeu? E o Brasil tem uma coisa que é energia renovável. Não só isso, energia certificada como renovável. E no mundo de hoje, é inconcebível imaginar essas inteligências artificiais queimando carvão para gerar seus serviços, né? Imagina você está poluindo ainda mais a atmosfera para você ficar conversando com uma inteligência artificial. Isso não faz nenhum sentido. Então, o mundo vai ter uma demanda muito grande de energia renovável. Isso eu gostaria de ver na lei brasileira, porque como é que o Brasil se prepara para certificar a energia renovável que a gente tem, uma parte dela hoje, inclusive, já é certificada, tá? E como é que a gente se prepara para oferecer essa energia de uma forma em que a gente capture uma parte do prêmio, né, que a inteligência artificial vai ter. Meu sonho é que essa energia renovável brasileira possa levar a uma geração de riqueza comparável à da NVIDIA aqui no Brasil, porque não são muitos os países no mundo hoje que possuem estoque de energia renovável ano como o Brasil possui. Então, se a gente não lidar com isso estrategicamente, a gente fica de fora e vira só consumidor de inteligência artificial. E o que eu gostaria de ver é o Brasil participando do jogo e participando do jogo grande. Porque o que eu tenho visto no Senado Federal é que a gente só está lidando com um pedacinho do jogo e não está lidando com um jogo grande, que é o que deveria beneficiar o país, gerar riqueza, emprego, trabalho, desenvolvimento, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Vamos aguardar, né? Vai acontecer. E torcer e trabalhar. Igual foi o Demétrio, né, que perguntou, né, Demétrio? Tem que trabalhar, pois, porque nada disso vai vir de graça. Se a gente não fizer nada, a energia brasileira, a gente não vai nem pensar nisso e o bonde vai passar e nada vai acontecer. Por isso que para acontecer tem que trabalhar. Mas por isso que eu sou otimista também. Acho que a gente vai trabalhar e vai dar certo. Muito bem. Ronaldo Lemos, colunista da Folha, muito obrigada por ter vindo aqui no Como é que é e volte outras vezes aqui no programa. Obrigado a você, Priscila. Adorei. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.